Olá, está no ar a primeira edição do Uninasalcast, o podcast que educa. Esse podcast que nasce com o objetivo de levar muita informação para todos vocês. E nessa primeira edição, eu, Josivan, sou o reitor, estou com o Lucas, nosso assistente de carreira, e temos a honra de receber aqui Esther, né, que é da página Doramelizando, e no primeiro tema, um tema bem relevante, que é empreendedorismo digital, a história do Doramelizando. O empreendedorismo é uma bandeira que está muito no DNA do brasileiro. Com o surgimento de tecnologias, com o avanço da internet, o empreendedorismo digital ganhou muita força. Então, o que antes era um sucesso local, hoje é um sucesso mundial. As barreiras físicas foram todas derrubadas pela tecnologia. Então a Esther, ela tem uma história aí no empreendedorismo digital, com o Doramelizando. Vamos conhecer um pouco da sua história. Mas antes de conhecer a história do Doramelizando e falar sobre empreendedorismo digital, eu queria saber quem é Esther. Olá, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. E quem é a Esther? A Esther, ela é pedagoga de formação. Trabalho, né, como professora de educação infantil. E nesse meio tempo, aconteceu aí, inesperadamente, o Doramelizando, que também me trouxe outra carreira, que eu vou explicar depois, de produção. Hoje sou head de produção de uma grande produtora aqui da nossa cidade. Faço toda a parte de logística, logística, pré-produção de todos os artistas e todos os nossos eventos. E tenho aí a página Doramelizando junto com a minha amiga aqui, a Branca, que infelizmente não pôde estar porque ela teve neném recentemente, a Sarinha, mandou um abraço para vocês. E nós temos o Doramelizando, que, como você disse, furou toda a bolha, porque nós somos de São Luís do Maranhão, então nós, geograficamente, tudo fica ali no eixo Rio-São Paulo, e o Doramelizando hoje trouxe São Luís como a capital do K-drama do Brasil. Nós somos a Jeju brasileira, como eles falam lá na Coreia, e foi uma grata surpresa, estou aqui. Esta é a Esther, plural, multifacetada da educação, da produção e também na internet, que aconteceu de forma muito espontânea. Muito bom, Esther. Esther, para começar esse bate-papo, né, a primeira pergunta é: o que é dorama? A clássica pergunta de quem realmente... porque, assim, como eu sempre falo, é um nicho muito específico, uma linguagem muito específica, e quando surge esse termo dorama, meu Deus... Que raios é dorama, né? Dorama foi um termo que se popularizou aqui no Brasil para representar as produções asiáticas, né? Os K-dramas, que, como eu expliquei, né, para vocês um pouquinho antes, cada país da Ásia tem suas produções. Então, o K-drama, Korea drama, C-drama, China drama, China, né, drama chinês. E os doramas, dorama é uma palavra de origem japonesa, mas que acabou que popularizou no Brasil, como representando todas essas produções asiáticas, as séries asiáticas que estão tão populares aí nos streams, que o pessoal está consumindo demais, viciante. Muito bom. E aí, homem? Hoje o pessoal está consumindo dorama igual água, né? Gente. E assim, a gente tenta entender de onde é que surge, né? Porque a gente está muito habituado sempre à cultura americana, né? A gente sempre consumiu muito dos Estados Unidos. E de uma hora para outra, minha irmã tava vendo dorama, minha mãe tava vendo dorama, a minha avó tava vendo dorama. E eu queria realmente entender como surgiu esse fenômeno na tua visão. Elas foram vítimas, assim como eu, da Onda Hallyu. A Onda Hallyu, o que é a Onda Hallyu? Foi um programa do governo coreano, né, sul-coreano, para incentivar e popularizar a cultura deles num todo, não só produções de séries, como também produtos de beleza, que hoje a K-Beauty todo mundo quer ter a pele coreana, os produtos. Gente, eu fui pra lá e eu voltei, meu Deus do céu, falida, porque eu trouxe tanta máscara que eu quero, né? A gente não dorme pouco, não bebe água, mas quer que uma máscara dê resultado. E aí, a comida e a moda e o K-pop, que, né, hoje explodiu, né? O BTS tá aí, quando eu falei, né? É responsável por 6% do PIB de um país inteiro. Então, assim, a turnê deles está sendo super aguardada aí para 2026, então não foi algo assim aleatório, não foi algo assim que simplesmente aconteceu, não. Houve uma intencionalidade e nós fomos, né, estamos sendo atingidos pela Onda Hallyu, que me perguntam se já passou, todo mundo pergunta, né, Esther, tu acha que esse hype aí dos doramas, do K-pop vai passar? Eu acho que não, acho que agora que a gente está indo pro topo aí da Onda Hallyu. E então, ela provavelmente foi vítima dessa intencionalidade. Eu fui vítima em 2019, num dia que eu tava
procurando o que assistir, ninguém me indicou K-drama, gente. Eu tava procurando algo que assistir e na plataforma tava lá a sugestão e eu não entendi. Eu fui tão millennial, Lucas, que eu lembro de pesquisar, porque a série começou a acontecer foi Paixão Imprevista, é um C-drama, um drama chinês. E aí eu lembro de ir no Google pesquisar a segunda temporada, porque começou a acabar, porque dorama geralmente não tem segunda temporada, né? Então é uma história de começo, meio e fim. Começou a acabar, eu disse, gente, não vai ter segunda temporada. E aí lá tava dizendo, Paixão Imprevista é um dorama. E eu lembro de pesquisar o que é dorama no Google. Fez a mesma pergunta. Juro, isso 6 anos atrás. Porque 6 anos atrás era tudo mato, ninguém Sim. falava nada sobre isso. E aí eu fui pesquisar e aí eu fui entender que tinham essas produções. Porque a gente sempre foi doutrinado a consumir a cultura norte-americana. E isso daí foi um trabalho que a Coreia do Sul tinha observado também. Sim. Então, por que a cultura norte-americana é tão forte? O sonho, né? O sonho americano Exatamente. surgiu daí. O Hollywood, aquele tudo. Todo mundo morre de vontade de ir em Las Vegas pra tirar Los Angeles pra tirar foto com a placa de Hollywood. Por quê? Porque isso foi doutrinado, isso foi intencional. Então, elas também foram abraçadas pela querida onda Hallyu, assim como eu. Olha, cuidado, porque eu criei um Instagram e hoje tô aqui no podcast. Sim. Então, pelo amor de Deus, disse pra ela ter cuidado, ir com calma, com moderação. A moda pega, né? Aproveitando esse contexto, Esté, como foi que surgiu a ideia do Doramelizando? Então, como eu falei, eu assisti de forma muito espontânea comecei a assistir por conta da indicação no streaming. E aí a Branca, que é a minha amiga, nós somos 2 administradoras no Doramelizando, ela era a única que falava, porque o marido dela assistia, e ele indicou pra ela em 2017, o Michel, eu acho que isso aí tu vai gostar. E ela começou a assistir, coisa estranha, esse povo que fala estranho, com uma voz esquisita, que ninguém entende nada. E aí ela assistiu, gostou, e ela era a única que falava, porque quando eu começou a despertar a curiosidade em mim do que era, o que fazia, o que come, o que fazem. Aí, onde vivem, a única pessoa que falava era ela. E a gente tinha amigos em comum, e aí em 2020, eu nunca esqueci, 1º de janeiro de 2020, nós saímos pra tentar comer um lamen aqui em São Luís, que não deu certo, porque era muito ruim. Era muito ruim. Aí nesse dia ela falou, amiga, tu tem uns insights muito legais. Tu tem uns comentários, assim. Eu acho que seria massa se a gente criasse uma página, porque nós duas, porque, ó a boca da mulher, a visionária. No dia que precisar de uma página que for referência desse conteúdo aqui no Maranhão, em São Luís, no Nordeste, vai ter a gente. E eu, tá bom, porque eu era low profile total. Eu não ia ser a pessoa que tá aqui no podcast. Eu era daquela que não queria que ninguém soubesse onde eu tava, o que eu fazia. Inclusive, o Lucas me conheceu, né? Me conheceu bem. Acho que ele até levou um susto quando ele me olhou sendo a Esté do Doramelizando, porque eu era completamente assim, na minha. E deixava passar, só que eu era aquela pessoa que fazia as piadas e tudo, para as pessoas que eram próximas. Quando foi em 2022, abril de 2022, 26 de abril de 2022, eu falei pra Branca, ei, criei a página, vai te apresentar lá. Eu disse, visto, criou. Eu disse, criei, meu irmão, vai lá. Porque a Branca, ela é do criativo. A gente sempre fala que no Doramelizando ela é a criação, ela é publicitária, ela já produz conteúdo. Então ela é do criativo e eu sou mais da logística, a pessoa da produção, que operaciona e faz acontecer. Acho que é por isso que dá tão certo, porque uma pensa, a outra executa, complementa e faz acontecer. E aí a gente começou a fazer o Doramelizando para ter um espaço. Apesar dela ter brincado assim, nunca foi a intenção a gente viralizar, ter muito seguidor, ter uma página de 115 mil seguidores, nunca foi a nossa intenção. Era mais de ter um espaço pra gente conversar, pra falar, porque é uma linguagem muito específica, não é todo mundo que entende. Então a Branca aparecia morrendo de chorar de madrugada nos stories, ninguém entendia nada. Eu me declarando horrores pro Jimin do BTS e ninguém entendendo nada. E aí eu disse, rapaz, não vai dar certo isso não. Então vamos criar uma página pra gente surtar lá e ninguém vê. Assim, não ficou escondido, né? E aí com 2 meses a gente já inventou um evento, eu, a Maria produtora, inventou de fechar um restaurante aqui que era japonês, que topou fazer um cardápio coreano, que até hoje a gente não tem restaurante coreano aqui. Ó, empreendedores de São Luís, vocês estão perdendo tempo. E aí fechamos com um dia. Eu lembro que eu coloquei o formulário 4 da tarde, quando era 5h30, 6 horas não tinha mais vaga. Aí a gente dobrou a data e aí começou. Só que o bom nosso mesmo foram as transmissões, que viralizaram muito e aí furou a bolha geográfica, né? Que a gente, numa terça-feira eu virei assim, eu disse, cara, vamos assistir esse último episódio de K-Drama juntos? Porque Alquimia das Almas tá muito massa. Aí tinha uma menina lá do Quatrack, que é a nossa seguidora Amanda, maravilhosa, ela disse, olha,
Eu abro o Birosca dos Comer, todo mundo traz um prato pra almoçar e assistir junto. Aí a gente editou o vídeo, dormiu, acordou, tinha 500 mil de visualizações. Nossa. A página bateu 10 mil seguidores. Foi assim, muito rápido. De cara, logo. Muito rápido. Foi assim, todo mundo, ai, eu quero assistir assim, era o meu sonho ter, porque naquela época, 2023, ainda era muito estigmatizado. Já é besteira de estar assistindo esses coreanos tudo com a cara igual, que fala estranho. Sim. Era vergonhoso você dizer que era dorameira. Hoje é estilo, hoje Sim. é você ser moderna, você dizer que ouve K-pop. Hoje bate no peito. Ah, mas eu era do tempo que tinha que se esconder. E essa viralização, Esté, foi em um primeiro momento São Luís, Maranhão, ou vocês perceberam que foi logo o Brasil todo? Foi o Brasil todo. Para você ver o poder que tem É o que eu falei. o digital, É. né? Aquilo que eu falei na introdução, já começa quebrando barreiras, né? E aí, Esté, eu acho que tem 2 pontos importantes que você que abordou na sua fala, que eu trago para o tema empreendedorismo, né? Você falou que numa conversa trivial com Branca, ela vislumbrou uma possibilidade, uma visionária que ninguém ou quase ninguém então tinha percebido. E essa é uma das principais características do empreendedor. É alguém que é como se tivesse uma luneta que vê muito além, né? Ninguém via aquilo e a empreendedora já estava vendo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que mostra por que o Doramelizando é o sucesso que é. Não é só a questão da cultura, tem uma visão diferenciada, tem um olhar empreendedor, né? E o outro ponto, Esté, que eu tenho observado no empreendedorismo, que é muito comum e que dá muito certo, é essa visão complementar entre os empreendedores, né? A Uninasal do Grupo C, outro dia eu ouvi o Janguia falando que ele é o visionário, mas o Jânio, que é o presidente do grupo, é o grande executor. Então, não precisa ser 2 pessoas iguais. Quanto mais... Não dá certo, não Talvez sai do não lugar. pode. Não sai do lugar. Não pode. E há um desequilíbrio, né? Então, assim, se você tem, para começar a empreender, alguém que tem visão, alguém que tem a ideia, geralmente você precisa também ter alguém que lhe complemente. Operacional. Alguém que vá lá e faça aquilo junto com você acontecer. Então, são 2 pontos que são bem comuns no empreendedorismo, né? Tem que ter alguém que olhe, tem alguém que enxergue o que ninguém está enxergando e tem que ter alguém que personifique aquilo e consiga materializar. Só vinculando aí a história do Doramelizando com o case de sucesso que é do ponto de vista empreendedor. Mas é isso mesmo, porque muita gente pergunta como que aconteceu. Primeiro, a gente não consegue fazer uma leitura, porque quem tá dentro assim, às vezes se perde um pouco, né? Mas é exatamente isso. A Branca, ela é publicitária. Ela já tem esse conhecimento de redes sociais. Às vezes ela brinca que o Doramelizando já passou do ponto, assim, que até ela já tá desconhecido para ela, porque já cresceu de uma forma muito surpreendente. Mas ela tem a formação dela na área de edição, a Branca é maravilhosa. Então, assim, os memes, a gente tem uma linguagem muito própria no Doramelizando. O Doramelizando hoje, ele já passou de ser uma marca, ele é uma identidade. Tanto que quando acontece da gente vencer, quando a gente fala na internet, nós vencemos, ninguém diz, está aí a Branca venceu. Não, nós, o Doramelizando, quando nós entrevistamos o Park Bo-gum e a IU pela Netflix em março, que a gente entrevistou oficialmente pela Netflix, todo mundo soltou, meu Deus, a gente venceu muito, nossa, nós somos muito, nossa, nós vencemos agora e tal. Então não é mais a Esteia Branca, é nós do Doramelizando, nós somos do C, trazer uma marca e dela deixar de ser uma marca, se tornar uma identidade no empreendedorismo, isso é você dar um gol assim, gigantesco. Então, realmente, eu e a Branca, a gente consegue operacionar isso daí, dela dar a ideia, a gente construir os nossos roteiros. Agora que a gente já está trabalhando com algumas marcas de nível nacional e internacional, a gente tem que ter uma estrutura, não pode ser mais no amador. E eu já trago a minha bagagem da produção, por exemplo, os nossos eventos. Por que os nossos eventos são tão cheios? Por exemplo, eu fiz uma pool party para 300 pessoas. Uma loucura. Com comida coreana. Aonde? Eu fiz uma pool party aqui em São Luís, novembro de 2023. Descobri no dia. Gente, meu Pix vazou. E eu não tinha mais vaga. Eu tinha que devolver os Pix, pedir desculpa. Gente, eu não tenho mais vaga. Não, pelo amor de Deus. Não, por segurança. Por quê? Porque eu tinha segurança. Eu tinha pulseira. Eu tinha ambulância. Eu tinha salva-vida. Eu tinha buffet. Tudo, né? Então, assim, você não é só fazer, é fazer bem feito. Quando a gente fechou o hotel, a gente fez o hotel all inclusive. Então, o pessoal tinha almoço, café, jantar, tinha os acessos, tinha o buffet da festa, decoração, tudo. Então,
o kit, isso que é tão desejado, que a gente colocou com o tapa-olho, com a camisa, com o copo. Então, assim, são coisas que com o tempo você vai lendo o seu público e sabendo, assim, eu quero ter experiência, eu quero proporcionar experiências que eu gostaria de receber, Isso sabe? é Eu muito bom. gostaria de ir para um evento e ter isso. Eu queria ir para uma transmissão, eu queria ter um telão legal, eu queria ter um som bacana. Então, assim, sabe? Quando você vai conversando, e a gente tem eu acho que o Dora Melizando também tem muito forte, que a gente tem uma troca muito direta com os seguidores. Então, a gente conversa muito. Tem seguidor que eu... Uma conexão, né, Pra tu Esther? ter noção, eu tenho chave de casa de seguidor. Olha Sério, aí. nossa. Eu viajo pra São Paulo. O Lucas se surpreendeu agora. A Jura que ela... Ó a loucura, ela tava em Paris. Meu Deus do céu, até hoje eu acho muito louco. E eu ia fazer um encontrinho com Branca no Famit do Sol em Guk, em agosto do ano passado. Ela tava numa Eurotrip. E aí eu falei que a gente ia fazer... Ó a loucura, ia fazer o almoço no dia do Famit pra gente se conhecer. Ela disse, não, eu vou mudar minha passagem porque... Eu disse, não, minha irmã, tu tá em Paris, pelo amor de Deus. Ela, não, então eu vou mudar pro almoço no sábado. Ela chegou, ela nem ia pro Famit, ela foi pra conhecer a gente. Ela, amiga, eu tenho um apartamento aqui em São Paulo, no dia que você precisar, você pode vir. Eu tô em São Paulo quase todo mês, vou agora de novo. No dia que você precisar, você pode vir. Aí eu disse, jura, mulher? Eu, tá bom, obrigada, tá bom e tal. Aí teve um dia que eu precisei, que eu ia pra um congresso da produtora, e eu ia ficar uma semana. Eu disse, aquela proposta tá de pé? Ela disse, pode vir. E foi um match, assim, incrível, viramos super, super amigas. E aí, quando eu voltei em janeiro, ela, não, eu tá aqui a chave. Eu disse, pra quê? Pra quando tu for, tu já tá lá. E aí eu fui Olha aí. indo pra lá, estamos indo pro Chile mês que vem. Então, assim, são seguidores que ficaram, assim, que se tornaram amigos, muito amigos. Teve o grupo que foi pra Coreia com a gente, que também já é uma questão, outra questão de empreendedorismo, de confiança, de acreditar Pois é. tanto naquela pessoa que o que ela indica, né? A gente fechou a passagem, o grupo, pra quem, contextualizando. Fomos pra Coreia em julho desse ano, em caravana, fomos 10 meninas, e foi o grupo Dora Melizando na Coreia, porque queriam ir pra Coreia com Dora Melizando. A Branca só não foi porque ela engravidou, né? E aí não poderia viajar por conta da gestação, mas teremos outra e ela irá também. Então, assim, é uma confiança, porque não é um pacote barato, é um pacote de mais de 30 mil reais. Você, em uma semana, fechar um pacote, assim, das pessoas confiarem, depositarem um sonho de porque você está indicando, isso também no empreendedorismo, a gente vê como que essa relação com pessoas que não seguidores fica tão fortalecida a ponto de gerar essa confiança e essas relações. Com certeza, Esther. Lucas? E eu acho que isso acontece muito por uma fala tua que eu percebo, que o Dora Melizando, ele começa com uma necessidade tua, né? Tu não tinha um lugar pra... Com quem falar. Isso, não tinha com quem falar. E não era só tu. Tinham várias pessoas com essa mesma necessidade. Tu olhou em ti, tu criou. E isso cria ali pra ti uma base de seguidores muito parecidos contigo. Quem é o teu público? A gente Esther, divide o mesmo é muito neurônio. parecido, não Chega é? até assustador. Vários deuses, estou brincando. E aí eu ia até te perguntar, hoje, o quanto é natural essa simbiose e o quanto tu vai se adaptando a esse público, tentando acompanhar, falar a mesma língua, ou é totalmente... Gente, realmente é doido chamando doido. Brincando. Não, as meninas até brincam que quem é Dora Melizando divide o mesmo neurônio. Então, assim, é uma linguagem nossa, mas que todo mundo se entende. Eu acho que é por isso que é um público tão massa de ter, porque são 115 mil pessoas que conseguem se entender. Tanto que nós temos piadas internas, tem um linguajar próprio, então você vai criando uma comunidade que tem a mesma linguagem, entendeu? Então, Dora Melizando, hoje eu nunca precisei me moldar e nunca precisei e continuo não precisando, porque quem chega já se acostuma com a bagunça, sabe? Já tá bem-vindo, já vai chegando, vai se sentando, vai pegando e vai entrando na molecagem, entendeu? Porque é muito leve. E o Dora, ele veio também, o fato dele não ter sido criado com esse intuito, porque não é errado, gente, você querer crescer na internet, vou criar um perfil com essa intencionalidade. Não, eu acho que você é um mundo assim pra se explorar. Mas o Dora, no dia que a gente quer aparecer, a gente aparece, no dia que a gente não quer aparecer, a gente não aparece. Eu não tenho a obrigação de estar montada lá, a gente fala, a gente chora, morre de chorar lá, fala, brinca, quando tem que puxar a atenção de alguma situação no nosso nicho que a gente acha absurdo, a gente fala. Aí até fala que o filtro da bananinha, que aparece que eu vou falar as verdades com a bananinha. Então, assim, a gente é muito livre, então muito transparente também. Algumas amigas minhas que são, por exemplo, a Ana Luísa, que ela é amiga desde
ensino médio que encontram, aí o pessoal vira amigo dos meus amigos, seguidores vão se encontrando, vão virando amigo de amigo. Aí pergunta pra Ana, Esté, é desse jeito que é no Instagram? Ela diz, não, é pior. Então, assim, é muito crua a relação, assim, é muito nua e crua mesmo. Então, não precisei mudar a linguagem, ter eu precisaria ter até mais filtro, mas não tenho. Acho que falta ter o filtro, porque às vezes é tão real que o pessoal, a Branca, o pessoal fala numa intimidade com a gente, no mercado e fala, então é muito real essa comunidade, essa ligação que a gente tem. É muito transparente. Então eu nunca precisei filtrar, não. E eu acho também, Esté, observando assim os cases de empreendedorismo, que a autenticidade também é um dos fatores de sucesso. Eu estava ouvindo sua história, né? Você contando como vocês vendem, né? Entre aspas, vocês não vendem outra coisa a não ser aquilo que vocês de fato são. O Dora Melizando é a Branca e a Esté e a sua comunidade. Dora e eu estava lembrando de dois empreendedores que o Brasil todo conhece, né? Que é Silvio Santos e Roberto Marinho. Se você pegar o Silvio Santos é um animador de programas de auditório que se transformou em empresário, coisa que ele nunca deixou de ser, né? O que fez ele chegar aonde ele chegou, você viu que mesmo quando ele já era o Silvio Santos, ele continuou fazendo o programa de auditório que ele fazia quando era, né, no começo da carreira dele. Então, essa autenticidade faz com que o seu público crie conexão com você. Há uma identidade, eu me vejo na pessoa. E isso não tem um fator de convencimento maior do que eu me vejo em você. O outro caso também um empresário das telecomunicações é o Roberto Marinho. O Roberto Marinho, em essência, não é empresário, é um jornalista. É tanto que o forte da Globo foi o Globo, que começou com jornalismo, e ele fez bem feito o que ele era, que era um grande jornalista. Então você que está acompanhando o podcast, né, que quer ser empreendedor, isso é muito importante. Não é porque a Esté teve sucesso com o Dora Melizando que todo mundo vai ter. Não é porque o Silvio Santos, o Roberto Marinho teve sucesso na TV que todo mundo vai ter. Então acredito que um dos primeiros passos, não só para o empreendedorismo, mas para tudo na vida, é você saber se aquilo de fato condiz com você. Tem uma frase, o Lucas deve conhecer, do ex-ministro do STF, chamado Carlos Aires Brito, que ele diz assim: em tudo que eu faço, eu não faço questão de ser reconhecido. O que eu faço questão é de me reconhecer. Então, antes de qualquer reconhecimento que a Esté, que a Branca ou que a Dora Melizando pudesse ter, elas já se reconheciam naquilo que faz. Então, se aquilo que você está disposto a empreender, seja físico ou digitalmente, não disser respeito à sua essência, aquilo que você é, não adianta. A chance de vingar é mínima. Então, eu acho que entre muitos fatores que fizeram a Branca, que fizeram a Esté ser o que é hoje, isso é um ponto que nós não podemos deixar passar, já que o tema é empreendedorismo, essa conexão entre elas e o público-alvo, elas são o que o público-alvo delas também são. Exatamente. Foi-se o tempo que na internet a gente acompanhava quem nós gostaríamos de ser, aquela utopia, aquelas pessoas super ricas, aquelas pessoas que têm uma vida assim, que você sabe que nem em 1000 vidas você vai ter aquilo. Sim. Hoje é aquilo que você se enxerga. A Branca, nós no Dora Melizando, eu sempre falo que nós temos 2 perfis que são muito fortes, porque a Branca é mãe, a mãe que assiste o K-drama dela na madrugada, chorando de madrugada, porque durante o dia o menino não deixa, que trabalha, que é naquela lida. Eu sou a Esté, que ama viajar, que é a Julius, que trabalha 20 milhões de horas por dia, e que no meio disso tudo assiste seu K-drama, um momento de respirar, da correria. Então é tanto a mulher trabalhadora, mãe, dona de casa, a que trabalha muito, a que dá um respiro na correria da vida. Então, realmente, o pessoal se enxerga muito, tanto na Branca, que é a mãe, como a Esté, que é a da correria, a que brinca, que é casada com o Jimin do BTS, que faz os Delulu, e assim. E o Dora Melizando, eu não sei o que acontece, que tem umas coisas assim que acontecem só com o Dora Melizando. Eu tava na Coreia, eu dei de cara com o ator, gravei conteúdo com o ator, então assim, entrevistamos o Park Bo-gum, fizemos um evento com a Netflix, que no convite estava lá Dora Melizando e Netflix convida. Então assim, são umas coisas assim que vão acontecendo, que são pessoas comuns, que estão vivendo coisas extraordinárias, sabe?
e que isso traz uma sensação de pertencimento e de vitória coletiva. Então, é realmente isso, é você ser autêntico, é você se reconhecer. Por exemplo, tem momento que a gente não quer aparecer no Dora Melisandre. Eu fiquei um tempão sem aparecer, porque eu disse, gente... Aí eu falava assim, gente, eu não tô com saco pra olhar a tela de celular hoje, vocês me perdoem, eu tô viva. Mas a qualquer hora eu apareço aqui. Então, não adianta você querer montar um personagem, porque uma hora ele não vai aguentar, Com ele certeza. cai e não vai colar, não tem sucesso. Um outro ponto que você estava falando, Esther, que eu acho que é fundamental para o sucesso, não só do empreendedorismo, mas de qualquer atividade, é que como você estava relatando desde o começo, se você pega o que a Esther e a Branca fazia lá no começo, não é diferente do que a Esther e a Branca fazem hoje. Você está entendendo? Só em então, assim, proporções maiores, só em proporções mas a essência maiores, é a mesma. mas a essência e o trabalho que a Branca faz hoje, que a Esther faz hoje, é o mesmo trabalho que faziam, né, há 6, 7 anos atrás. Claro que tem a curva de aprendizagem. Você vai melhorando, né? Você vai deixando Vai amadorismo, melhorando, você vai isso. fazendo... Nosso evento primeiro foi para 40 pessoas, a gente fez evento para mais de 1.000 pessoas, e foi um evento que, inclusive, a Netflix elogiou muito, que ela ficou, assim, chocada da educação do pessoal. Ela falou, olha, vocês vão ter que descer o pessoal do segundo piso para a inauguração da placa do local lá de São Luís, a capital do K-Drama. Eu disse, pode deixar. Que a professora, com molecagem, né? Eu fui lá no microfone, galera, a gente vai descer agora, todo mundo bonitinho em fila, tudo. E aí eles falam, todo mundo em fila bonitinho. Aí eles, meu Deus, a gente não teve uma situação de intercorrência, de segurança, de nada. Então, assim, eles ficaram, gente, como é que vocês conseguem 1.000 pessoas administrar de forma assim? Então, eu precisava gravar um conteúdo, o pessoal gritando pelo Herantes. Ei, vamos fazer um silêncio bem aqui, que na hora que for pra gritar... Aí a Branca, gente, ela tá brincando. Eu não tô, não. Então, assim, realmente manter o mesmo trabalho agora numa proporção maior, mas que você consiga entender aquela assinatura, sabe? Isso mesmo. A assinatura Dora Melisandre. Pois é. Claro, por favor. Tanto que quando a gente diz, não, se tem o Dora Melisandre fazendo esse evento, pode ir que vai dar tudo certo. Então, é uma responsabilidade grande. Pois é, então para você que quer empreender, eu acho que é uma dica e um recado muito importante. Não espere o cenário perfeito, o cenário ideal para começar a dar o seu melhor. Você precisa... Não começou com a Netflix, né? A gente começou lá no Começou do zero, então assim, tem que começar sempre ofertando o que há... Como é que é um podcast que educa, vai ter indicações também, viu? Tem um livro, Branca, Esther, que é o Hábitos Atômicos. Muito bom livro. E um dos pontos que o autor diz lá, vale muito a pena, um dos melhores que eu já li, é que uma das diferenças das pessoas que fazem sucesso e as pessoas que não fazem sucesso é as pessoas que fazem sucesso, elas já agem como se fosse antes de ter sido. Ou seja, você não foi a Branca, a Esther, que é depois que conseguiu 100.000 seguidores no Instagram. Você já agia como se fosse, na verdade, eu ajo hoje com cento e poucos mil seguidores como se eu tivesse só 10 me assistindo. Porque se eu for pensar que tem não sei quantas mil pessoas vendo minha loucura, aí eu já fico... Entra na caverna, né? Pois é, então... Mas aí é pensar, realmente, não imaginar na quantidade, assim, que você vai falar com uma pessoa... não pensar em muitas pessoas assistindo. Uma pessoa vai estar assistindo e aquela pessoa vai te responder e aquela pessoa vai entender o que você está falando. E resumindo, Esther, independentemente do número de pessoas que estejam vendo, independentemente de qualquer coisa, ofereça enquanto empreendedor, enquanto pessoa, sempre o que você tem de melhor. É isso que faz as pessoas confiarem na gente. As pessoas não confiam na Esther e na Branca à toa, né? Elas confiam, tem um porquê. Então, assim, foi o melhor vídeo possível, foi a melhor experiência possível, foi o melhor conteúdo possível, e a gente sente isso. Então, independentemente de qual atividade empreendedora você desenvolva, faça tudo sempre com muito amor e da melhor forma possível. Uma experiência que nós passamos em 2023, nós fomos para o Amigos da Embaixada. Nós trabalhamos 1 ano como produtoras de conteúdo oficiais da Embaixada Coreana. Então, foi um conteúdo que a gente recebia total liberdade de produzir, mas a gente tinha que fazer coisas específicas, tipo, não podia ser tema repetido dos anos anteriores, a gente tinha que ter todo um cuidado com termos, com expressões, a gente teve que estudar muito, todo vídeo era um estudo, assim, e foi muito enriquecedor para nós duas, porque nossa página tinha menos de 1 ano.
Do nada, a gente tava fazendo conteúdo oficial que é pra página da Embaixada da Coreia. Do nada, no final do ano, eu tava cantando as músicas da Raça Negra com o embaixador. Então, assim, cantando evidências com o embaixador. Até com o Lick Moura. Até hoje eu fico assim, meu Deus do céu, as coisas que acontecem. Mas a gente precisou encarar com uma seriedade que era diferente de um meme que a gente fazia. A gente estava fazendo conteúdo informativo. Então, pegando situações nossas, como, por exemplo, aniversário de 1 ano. Como que é o aniversário de 1 ano na Coreia? O Pedro ia fazer 1 ano. Aí Branca fez sobre esse conteúdo. Então, assim, sobre os karaokês. Por que o karaokê é tão famoso na Coreia? Então, a gente teve que estudar, dedicar na edição, fazer uma produção. Porque amadurecer assim no desafio. Então, tem situações que a gente vai ser... Nós seremos expostos e que vai exigir uma dedicação exclusiva para aquilo ali. E hoje o nosso conteúdo também ficou muito forte por conta desse aprendizado da época do Amigos da Embaixada. Muito bom. Esther, como surgiu a parceria com a Netflix? Rapaz, daí foi como eu falei, das coisas que acontecem com Dora Melizano que só podem ser mesmo com Dora Melizano, que é inesperado. Como eu falei, a gente fez a primeira transmissão lá de Alquimia das Almas em janeiro de 2023. E aí que a gente dormiu e acordou com 500 mil visualizações, que viralizou, e a gente chegou a 10 mil seguidores. E fizemos, aí viralizou, aí meio que todo mundo, quando que vai ter a próxima? Só que é num feeling. Perdão. E aí é aquela questão do empreendedorismo digital, você tem que ter um feeling. Não é todo K-drama que a gente faz transmissão, a gente só fez 5 até hoje, porque a gente sabia que eram K-dramas que não tinha erro, que ia da gente. Então a gente faz pro pessoal, como é que seleciona? Não, a gente vai entendendo se o pessoal tá curtindo junto com a gente, se tem... E eles mesmos começam a pedir, olha, esse daí é digno de final de transmissão Dora Melizano. E aí a gente fez de Sorriso Real em agosto de 2023. E aí nesse a gente dormiu, acordou, tava viralizado e chegou na Netflix. Nós somos a primeira página do nicho a ser seguida pela Netflix Brasil oficial. E até hoje. Hoje eles seguem outros influenciadores, poucos, mas é mais influenciador de pessoas, tipo Heron, Luiz Said. Então, são pessoas, né? Não é página de conteúdo. Porque o Dora Melizano, ele, apesar de ter eu e a Branca, ele é uma marca. Ele é o Dora Melizano. Então, nós somos a primeira. Aí começaram a seguir, repostaram em todas as redes sociais deles, bacana. No Instagram, no TikTok, no Twitter. E eu me tremendo todo dia. Eu disse, Branca mulher, chegou na Netflix. E agora, o que a gente faz da vida? E aí eles entraram em contato com a gente, marcaram reuniões e tal. Isso em agosto de 2023. Tudo bem. Aí quando foi janeiro de 2024, a gente fez uma transmissão que foi de Marry My Husband, que era de outra plataforma, né? E aí foi bem louco, porque foi a primeira no shopping. Porque a gente queria fazer a transmissão e aí acabou que ficou não caberia onde a gente fazia, que foram as 2 primeiras. A gente foi pro shopping. Nisso, uma marca nacional acreditou no projeto, fez a ponte com o shopping. Ia ser numa terça-feira. Eu disse, meu Deus, não vai dar ninguém. Deu 150 pessoas. Olha aí. E o vídeo, dormimos e acordando, estavam com 2 milhões de visualizações. Porque a reação lá da hora que teve uma cena, o Pedro gravou, botou no TikTok, deu 2 milhões. Quando a gente lançou o nosso, viralizou também. E aí chegou na atriz, na protagonista. Ela tava numa entrevista assim, como aqui a gente tá, ela puxou o celular dela. Então, lá no Brasil fizeram a final, ela pega e mostra o nosso vídeo. Eu disse, meu Deus! A Pagme, ela teve um evento no shopping pra assistir no telão e ela mostrando no celular dela. Eu disse, meu Deus, aí choramos, surtamos, enfim, vencemos. Todo mundo venceu, a Dora Melizano venceu. E aí teve a nossa festa de 2 anos, que nós fizemos de dress code de K-drama. Que o povo se vestiu das personagens. Nem o casamento de Branca, nem meus aniversários tiveram essa festa que o Dora Melizano teve com 2 anos, que foi em 2024. Ano passado. E veio gente de outros estados e tudo mais, e aí a gente fez, e eles entraram. Foi a primeira participação da Netflix, parceria, que foi de Rainha das Lágrimas. Eles mandaram um kit exclusivo para todos os participantes da festa. Então, todo mundo que participou da festa recebeu um kit exclusivo da Netflix, um mimo Netflix. Passaram-se, aí a gente passou 2024, não sentimos que nenhum drama era digno de uma transmissão. Uma transmissão oficial. E aí, quando foi em janeiro desse ano, a gente fez de Quando o Telefone Toca. E aí, o shopping já, no começo ele tinha ficado assim meio receoso, mas aí na primeira transmissão, nessa segunda, não, tá tudo aqui, eu vou botar telão, vai ser top e tal. A gente se preparou aí, vai dar. Fiz o forms, deu 469 inscrições. Nunca vou esquecer esse número. Porque eu disse, eita, vai dar umas 300 pessoas.
Meu amigo, quando foi no sábado, que eu olho pra trás, não tinha mais cadeira vazia. 700 pessoas. Meu Deus, mais do dobro. Não, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, Branca, o que é que tá acontecendo? E aí viralizou. Aí explodiu, isso foi janeiro agora, 4 de janeiro de 2025. E aí explodiu, viralizou, eu disse, Branca, meu irmão, o que que tá acontecendo? Branca já grávida, Branca, minha irmã, não tô entendendo, só segue o fluxo. Aí a Netflix, aí chegou no protagonista, na roteirista, nos secundários, eles compartilhando que mandaram no grupo da equipe, que aí, nossa, eu vi que mais de 700 pessoas se reuniram no Brasil, na América Latina e tal. E o Doramelis, as meninas já são famosas mesmo de fazer essas transmissões e tudo. E a gente ia pro Famite do Junrein, nesse mês de janeiro, que ia ser 12 de janeiro, enfim. E aí a Netflix, vocês estão vindo? Vamos conhecer o escritório. Aí Branca, vamos. E aí marcamos. Aí eu nunca vou esquecer esse e-mail, Doramelizando na Netflix. Aí a gente foi no Faria Limers, gente, o escritório da... Foi, a gente foi na casa da Netinha. Né? Aí, engraçado que o prédio, né, não tem nenhuma identificação da Netflix. Eu só fui acreditar quando abri o portão, o elevador, e o elevador já era Netflix, né? Porque não tem nada, assim, no escritório, embaixo, nada. Eu disse, meu Deus, Branca, será que vão pegar? A gente vai voltar com todos os órgãos, você vai voltar inteira. Com molecagem, né? Brincando, meio assim, sem acreditar, porque realmente a gente furou a bolha. Nós somos... Com certeza, São Luís do Maranhão, gente. Nós somos, assim, completamente fora da rota. Eu que trabalho com produção, eu sempre brinco que São Luís só tem um jeito. Ou você vem e volta, ou você vai pro oceano. Não tem retorno, não tem pra onde voltar, não tem pra onde avançar. Então, assim, isso é muito no extremo nordeste, né? Então... são coisas assim muito surreais. Nós fomos pra lá e eles propuseram que teria um título, eles não falaram qual era. E esse título eles queriam pra gente fazer parte dessa divulgação e fazer uma transmissão Doramelizando em parceria com a Netflix. Porque o projeto da transmissão, ele é nosso, ele é uma assinatura do Doramelizando. Tanto que eles falaram que outras quiseram fazer, não puderam fazer porque não tem permissão, somente a gente, viu? Porque tem questão de direito autoral, você não pode, né? Utilizar aquilo ali de forma assim aleatória. Mas aí eu disse, gente, não pode mais. Não, mas pra vocês a gente deixa. Aí eu, obrigada. Muito bom. E aí fizemos essa reunião e foi um projeto aí de 2 meses, praticamente. Então eu sabia que a Alcione ia cantar em coreano. Eu produzia a Alcione, né, no carnaval. E aí eu do lado dela sem poder dizer que eu tinha visto ela, que eu sabia que ela ia cantar em coreano. Foi um surto quando ela saiu, né, cantando do nada, uma maranhense. Aí já foi a ligação de São Luís ser a Jeju brasileira, porque Jeju era a cidade do K-drama que a gente estava promovendo, que era o cenário lá da história, e São Luís ia ser a Jeju brasileira. Quando eu me espantei, cada reunião que a gente ia fazer semanal, com a equipe, com todo o time da Netflix, head de produção, relações públicas, foram mais de 30 pessoas que vieram pra cá. E 5 equipes, eu acho, deles, né? Então, a gente foi conhecendo tudo e vendo os bastidores e crescendo. E Branca, minha irmã, tu tá vendo? Ela disse, minha irmã, eu tô. Aí, porque todo mundo tem curiosidade de saber, né, como é que foi esse bastidor com a Netflix. No fim, a gente nós entrevistamos os protagonistas pela Netflix. Só tinha 3 canais de jornalismo enormes aqui no Brasil. E nós, o único de da mesa de todos os países de influenciador, só tinha a gente. Pensa na responsabilidade. Eu falando inglês, eu esqueci o meu nome. Eu buguei, foi muito engraçado. E a menina rindo dessa história, porque Branca ainda botou eu bugando na internet. Oh, meu Deus do céu, Branca me acaba. E aí, fizemos o evento no dia 29 de março e deu mais de 1.000 pessoas. E aí foi um evento oficial com os banners, tinha mimo, a gente fez um quiz que nós elaboramos as perguntas. Então, muito assim, o projeto foi construído em parceria com o Doramelizando. E eles falavam com a Netflix, falaram, não, gente, o evento é de vocês, a gente tá entrando com a assinatura oficial. Eu disse, mulher, não faz eu sonhar desse jeito. Já pensou? E aí, assim que aconteceu, essa parceria com a Netinha foi muito especial. Eu fui pra Jeju agora em julho, e eu fiquei super emocionada porque foi surreal. É surreal pensar que um projeto de 2 amigas, que a gente decidiu criar um espaço para se sentir livre, acolhida, cresceu tanto ao ponto de a gente fazer uma movimentação. A gente tinha prefeito, o consulado coreano veio para fazer a titulação, né, oficial, foi para a Coreia, lá em Jeju eles receberam as coisas, então assim, eu fiquei, meu Deus, é oficial, realmente, é um muito título oficial, São Luís é a capital do K-drama. Como é que um perfil de 2 amigas torna uma cidade capital do K-drama de uma cultura do outro lado do mundo? Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora, São Luís é a capital do K-drama. Uhum. Então, por toda a narrativa, eu acredito que tenha sido uma consequência do trabalho da página Doramelizando, né? Foi graças ao Doramelizando, 100%. 100%.
Era a próxima pergunta que eu ia fazer, mas você já deixou muito claro que foi né, a contribuição o título que vocês tiveram. veio. Não, a gente recebendo isso nas reuniões com a Netflix, não, é porque a gente tá. O projeto cresceu de uma forma assim. Era para ser uma coisa menor, né? Aí, não, o projeto cresceu e nós estamos aí em contato com o consulado, que a gente vai, né, dar o título de capital do K-drama, vai ter um portal. Aí eu olhando assim com Branca e a gente se olhando, eu disse, minha irmã. O que tá acontecendo? Eles, porque a gente acha que é justo com a movimentação que vocês fizeram. Essa fala é bem forte, eu não esqueci. O barulho de vocês foi tão alto que é impossível não escutar. E chegou lá na Coreia. Lá na Coreia o pessoal sabe quem é o Brasil, sabe que tem um público, sabe que tem uma cidade que se reúne para assistir as séries asiáticas, os K-dramas. Então, vocês fizeram tanto barulho que, mesmo sendo totalmente improvável, de uma região geográfica totalmente improvável, ficou impossível não escutar. Pois é, você disse que quando você chega em São Luís, ou volta ou avança o oceano. Ou pula pro mar, né? Vocês literalmente cruzaram o oceano. Foram de avião lá pra... Eles falaram, né? A gente chegou 2 vezes nos atores, tanto no Marry My Husband como Quando o Telefone Toca. Não teve nenhum canal oficial. O vídeo viralizou tanto que chegou até a equipe, até os atores. Então, imagine agora a gente fazendo essa conexão como um stream oficial. Eu disse, meu Deus, aí Branco sabe, é o limite. Pois é. Esté, é uma trajetória de sucesso, né? Os números mostram, a experiência mostra também. Mas nesse período de Doramelizando, qual foi o momento mais difícil? Aquilo que realmente desafiou vocês? Em algum momento a página ficou em xeque, continua, não continua? Qual foi o maior desafio na trajetória do Doramelizando? Olha, a gente... Graças a Deus é uma página bem estável e eu tenho a bênção de ter uma pessoa muito boa comigo, que é a Branca. Porque teve momentos que ela quis sair, teve momentos que eu quis... Branca, eu tô muito ocupada, minha vida tá me ocupando muito, eu não consigo. E até a gente chegar nesse ponto de compreender que a gente tem a liberdade de estar ou não ali, que a gente faz o nosso tempo, que nas redes sociais, não é a rede social que controla a gente, nós controlamos aquela rede. Até a gente chegar a esse ponto, a gente passou alguns momentos, né? E eu sempre brinco, nós somos uma monarquia com 2 rainhas. Não existe mais ou menos dona de Doramelizando. Eu e a Branca, a gente tem o mesmo papel. Às vezes, por mais eu aparecer, o pessoal, às vezes, não queriam ouvir o que a Branca falava. Então, pela Branca já ter uma experiência muito grande no meio publicitário. Às vezes, eu tentava fazer algum tipo de negociação e o pessoal não me ouvia. Hoje, não. A gente já conseguiu estabelecer e é muito livre. Ela aparece, eu apareço. Nós 2 temos o mesmo poder de decisão. Se a Branca diz que não, eu também digo que não. Porque a gente... Gente, bastidores, tudo que vocês mandam, a gente manda uma pra outra. E antes de qualquer uma dar resposta, a gente alinha um discurso. Porque se você tem um sócio, se você ali tem um parceiro, em qualquer empreendimento, se você não tiver um discurso alinhado, alguma hora ali a comunicação vai ruir e o negócio não vai dar certo, não vai pra frente. Então, assim, nós não tivemos, assim, nenhum momento, assim, que a gente pensou, eu não quero mais. É tipo assim, às vezes é de não dar conta. Hoje a gente já teve algumas situações que a gente teve que começar a filtrar. Nós começamos a filtrar o que a gente consegue. Porque Branca já tem uma demanda. Tem 4 filhos, gente. Branca tem milhões de clientes lá na página dela, já no perfil dela pessoal, que é de lifestyle, maternidade, enfim, eu já tenho meus 400 milhões de empregos, eu tô agora e eu sou muito clara com o pessoal, gente, eu tô num projeto agora na empresa, que eu vou fazer 16 shows nesse mês, eu não vou conseguir estar tem aparecendo aqui, eu tô assistindo mal esses 2 aqui, quando eu puder eu apareço, e eles entendem, porque eles também têm a vida assim, dura, mas eu acho que não teve nenhum momento crítico, mas os momentos de dificuldade que nós tivemos, eu e a Branca, a gente conseguiu alinhar, conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio, e é muito importante você ter alguém que consiga ter essa paz em conversar e dizer, olha, pra mim tá puxado, eu não consigo, se a gente for fazer isso, você precisa fazer isso aqui. Já teve várias conversas que eu disse, olha, a gente vai assumir esse compromisso? Tá, você vai assumir o quê? O combinado não sai caro. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer isso, você faz aquilo? Pronto, olha, você não tá cumprindo a sua parte. E consegue seguir o barco. E aí, por isso que tá dando certo. Muito bom. Lucas? Diga, meu amigo. Eu acho que essa deve ser o maior desafio de você ter uma sociedade, né? São 2 seres humanos, cada um tem sua cabeça, cada um tem os seus sentimentos, né? Então, às vezes, ao mesmo tempo que tu tá sentindo, cara, eu tô fazendo mais, teu sócio tá sentindo a mesma coisa, né? E
como é que é pra ti conseguir ter esse olhar pro outro, né? Às vezes olhar um pouco menos pra si, pra conseguir ter essa empatia, que eu acho que é o mais importante pra conseguir ter esse relacionamento saudável, né? É você reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por exemplo, eu sou péssima em edição. Branca é as melhores... eu já vi filmmaker que é caríssimo, editor que é caríssimo, mas não bate a edição da Branca. E todas as vezes que a gente terceirizou a edição, o pessoal diz, o vídeo tá massa, mas faltou o toque da Branquinha. Entendeu? Branca agora, bota ela pra resolver, pra bater um embate tete a tete com a pessoa. Ela começa logo a chorar, ela começa lá, amiga, eu não sei dizer não. Tá bom, a pessoa, tá bom, 5 centavos, ela tá ótima, faz por 3. Eu já sou a do confronto, eu sou a do embate. Então, eu reconheço as coisas que a gente, hoje já é mais automático, mas a gente precisou reconhecer e aprender no que uma era boa e o que e não era. Então, assim, agora em agosto, a gente fez uma entrega para uma perfumaria, que era um escopo bem grande. A maioria a Branca fez, porque ela sabia que eu tava no sufoco. Já aconteceu de cliente uma atender e a outra não ir, e tipo assim, quando recebeu o valor, dividiu igualmente. É porque eu trabalhei mais. Não, mas na outra situação já aconteceu de uma fazer da mesma forma. Então já aconteceu várias vezes. Hoje é mais automático, graças a Deus a gente já tem muita intimidade. Quando também tem que botar, né, os pingos nos is, mas nunca teve briga, assim, de dizer, eu tô super sobrecarregada e tu não tá nem aí, não. A outra sempre viu quando a outra tava não podendo fazer. Por exemplo, Branca, eu tô vindo aqui hoje porque Branca, obviamente, não pode estar. Mas já aconteceu de outros momentos ela ir e eu não estar. Ir, né? Então, é você ter essa sensibilidade e reconhecer que em algum momento você vai falhar. Sim. Então, eu não posso querer cobrar 100% perfeição do outro, se em um momento eu também vou estar em falta com ela. E reconhecer em que um é boa e o que ela pode assumir e o que eu posso assumir. Muito bom. É uma relação muito madura, né, Esther? Ninguém é muito menino. madura, né? Ela tem 4 meninos, eu tenho 29 anos, fazer 30 anos na cara, eu vou ficar com picuinha, ainda mais em internet, pelo amor de Deus, meu amigo. Pois é. Daqui a pouco tudo isso se acaba, a gente fica aqui e fica só o celular pro povo brigar. Pois é. Esther, eu gostaria muito de trazer todos os alunos para conversar com você, para lhe ouvir. Mas como eu não pude trazer todos, trouxe aqui perguntas que mandaram para você. Mentira! De quem é sua fã, né? Diz assim, Esther, conversa. Eu como seguidora e participante dos eventos, olha aí, ó, sinto que o Daramelizando é um espaço de acolhimento. Olha que bacana. Eu vou chorar. Pois é. Você já imaginava que teria esse impacto na vida das pessoas? Meu Deus, olha, eu vou chorar. Eu não queria muito pra esse lado, porque parece até presunçoso quando a gente fala que a gente afeta, não, atinge, é o termo, a vida das pessoas, né? Porque é muito presunçoso. Quando vem uma pergunta dessa, aí já me dá o espaço de falar. Então, realmente, o Daramelizando foi criado pra gente se expressar e acabou que também virou uma identidade e uma família, a comunidade Daramelizando. Então, a gente sempre conversou muito pelas DMs, eu sempre reservo um período do dia, quando eu não tô tão atribulada, né, pra responder todo mundo. Então, tenho vários sobrinhos, tenho vários amigos, tenho pet que é sobrinho também. Então, assim, muitas situações de pessoas que estavam em crise de ansiedade em algum momento, e a gente dialogou, conversou de madrugada, já aconteceu várias vezes, às vezes eu tá sem sono, eu tá respondendo o pessoal, Esther, eu não tive um dia legal, para pacientes oncológicos. Então, assim, muita gente que precisa, e muita gente idosa. Eu já fiquei uma vez, 1h30 de vídeo chamada, eu provando roupa, com a senhorinha lá, ela mora em Utah, nos Estados Unidos, e ela não viaja mais, né, por conta da idade, ela disse que prefere ficar no cantinho dela, ela disse, ninguém se dispõe a ouvir uma pessoa idosa, entendeu? Ridiculariza, não aceita ter assuntos em comum. Então, o Daramelizando, ele realmente, ele acolhe muito, sabe? Ele abraça, ele acolhe, ele conforta. Muito bom. Porque como eu falei, a gente se reconhece, a gente fala a mesma linguagem, nós falamos a mesma linguagem, e realmente virou uma rede de apoio de todo mundo, assim. Eu não queria ir por esse ponto, porque realmente acho que é você se achar muito, falar, mas já que veio, eu tenho muito orgulho dessa persona do Daramelizando, de acolhimento, de família, de
de fazer parte, se sentir integrante de um todo, que todo mundo não se julga, não fica se ridicularizando, não fica apontando, ai, que besteira isso que tu gosta, ai, por que tu tá chorando porque tu passou 2 horas olhando pro portão esperando um membro do BTS sair, sabe? São sentimentos que só a gente entende. Pois é. E faz sentido. Então, quando você encontra alguém que o que você sente também faz sentido, que é compreendido, a pessoa se sente compreendida, é muito importante. O Dora Melizando, ele tem isso, sim. Ele é muito acolhedor. A pergunta foi da aluna Yolanda de Oliveira, do curso de Direito. Meu Deus Yolanda, do céu. um abraço pra Yolanda aí que... Yolanda, mulher, você me tirou a souça. Tá certinha, na carreira certa. Tá fazendo direito. Pois é, pessoal, infelizmente já estamos caminhando pro final. Mentira, a gente nossa passou primeira rápido. edição aqui, bate-papo muito agradável. Adorei conhecer você, um pouco mais sobre a cultura. Lucas. O prazer também foi todo meu, né? Nos bastidores aqui eu conheci um pouco, durante o programa aprendi ainda mais, né? E eu acho que a gente vai alugar até mais um pouquinho aqui, vamos fazer mais algumas perguntas, mas infelizmente fora do ar. Ai, tá Pois fora. Muito bom, gostei muito. Eu acho que começamos com o pé direito, com chave de ouro aí. Sua história com certeza nos ensina e vai ensinar também a todos que nos assistirem depois, né? Eu acho que empreendedorismo é isso. É ver o que ninguém vê, é acreditar no projeto, é ofertar sempre tudo que você tem de melhor. Sair do comum. Sair do comum. Do óbvio. Ter alguém com quem dividir a trajetória. Uma hora você cai, a pessoa levanta, outra hora a pessoa cai e você levanta. E o mais bacana, eu acho que essa pergunta da aluna, assim, foi perfeita para fechar o momento, né? O Dora Melizando é entretenimento, mas é também acolhimento, né? Você dá sentido, né? Você valoriza uma cultura que muitas vezes não é valorizada, que muitas vezes não é compreendida, e quando você vê mais de 100 mil pessoas vibrando na mesma frequência, você vê que não é besteira. E né? outra, por exemplo, tem o caso de uma pessoa que é muito querida, a nossa Aline, ela, no nosso primeiro evento, só para finalizar, ela, por questões, né, de ansiedade, de pânico, às vezes a primeira evento que ela foi, ela falou em público. Ela disse, naquele dia eu vi que eu estava começando a vencer. Então, assim, todos os eventos ela vai, a gente se reconhece, olha, ela disse, amiga, eu tô conseguindo, eu vou. Ela tem pavor de multidão, mas ela vai pros eventos. Ela diz, os únicos eventos que eu saio, é pro Dora Melizando. Então, a gente vê que é saindo do comum, é saindo do óbvio, é fazendo principalmente o que a gente gosta, o que a gente gostaria de receber, prestar um serviço daquilo que você gostaria de receber, com a excelência, e entendendo que vai impactar vidas e que, muito mais do que qualquer retorno de fama, de experiência que você pode ter, você ter esse carinho e esse calor humano, mesmo por meio da internet, é o que realmente vai valer a pena e vai dar sentido a tudo. Muito bom. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores que estão começando agora, ou que já estão aí na estrada. Qual mensagem você deixaria para eles? Gente, a vida, ela acontece. Uma hora ou outra, ela vai acontecer. No inesperado, no espontâneo e é até no orgânico, né, que a gente fala, né, no meio digital. Então, façam o que vocês gostam e, como eu disse, façam o que gostariam de receber de alguém e não deixe de acreditar, porque a vida, ela vai acontecer no momento certo, na hora certa. Continue fazendo o seu melhor, que o resultado vem. Parece muito clichê, mas é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Esther, muito obrigado. Obrigada. Uma satisfação enorme conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Essa foi o primeiro episódio do Uninassalcast. O empreendedorismo, para quem não sabe, é um dos pilares da Uninasal São Luís, né? Todo o nosso ensino, toda a nossa matriz curricular corrobora para que os nossos alunos possam ter uma boa empregabilidade, mas que também possam ter o espírito empreendedor. Por isso nós estamos adotando essa temática como no primeiro episódio, né? Então, obrigado a vocês, um abraço. Uninassalcast, o podcast que educa. Vamos fazer o coraçãozinho?